Estou aqui no canal Locutor Cláudio Lana com informação importante para você a respeito do quê? Do dia do pagamento do auxílio emergencial divulgado, sabe por quem? Pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, juntamente com o presidente da Caixa Econômica Federal. Já deixa o teu positivo aí. Deixa a sua inscrição, clica em subscrever aí, que você estará me ajudando a manter esse canal, tá certo? E você dando o seu positivo, o YouTube vai entender que é importante essa informação e vai me ajudar a divulgar para mais milhões e milhares de pessoas. E as informações são estas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve falando sobre auxílio emergencial em live transmitida em sua página do Facebook nesta quinta-feira, dia 23 de abril. E segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, junto com Bolsonaro, mais de 30 milhões de pessoas já receberam o auxílio emergencial e 45 milhões de pessoas fizeram o cadastro, e esse número é muito maior do que o governo esperava inicialmente. Mas afirmam que todos serão pagos devidamente. Afirmou o presidente da Caixa Econômica Federal que existe o dinheiro para pagamento da primeira parcela. Na verdade, existe o dinheiro para pagamento de todas, mas como teve um número muito maior de pessoas cadastradas do que qualquer uma pessoa poderia imaginar, vai ter que aumentar o valor do orçamento, explicou o presidente da Caixa. Então você que está acompanhando aqui o canal do Locutor Cláudio Lana, está afirmado que todos receberão o seu auxílio emergencial, ou seja, as 3 parcelas. Você que já recebeu a primeira, antes que complete 30 dias, afirmou os presidentes da Caixa Econômica Federal e o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que você receberá o valor da segunda parcela. Você que fez o cadastro, que está em análise ou de repente errou ao se cadastrar, digitando aí o número de CPF errado ou algum endereço errado, você poderá corrigir estes dados para poder receber o auxílio emergencial. Então aí estão as informações a respeito do recebimento do auxílio emergencial. Todos teriam recebido se fosse realmente as 25 milhões de pessoas que o governo esperava que seria o número total de 25 milhões de pessoas, mas vai ultrapassar 60 milhões de pessoas. Então, o governo se propôs, com o dinheiro que tinha em caixa, pagar 25 milhões e de repente começa a aparecer cadastros e cadastros e cadastros e chega a 60 milhões. Você está entendendo o porquê que deu um breve problema, mas será resolvido e todas as 60 milhões de pessoas receberão esse auxílio emergencial. Informação muito importante, não é mesmo? Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem bem informadas. Para provar que o que eu estou falando é realidade, eu vou colocar a live do presidente da República, Jair Bolsonaro, juntamente com o presidente da Caixa Econômica Federal. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e muito obrigado por estar acompanhando aqui o canal Locutor Cláudio Lana. Um assunto do momento aqui, Pedro. Primeiro, nós já pagamos, a Caixa, como já pagou, em torno de 33 milhões de pessoas. 33 milhões de pessoas já receberam. Nós tínhamos uma expectativa de número de pessoas, mas foi além disso daí. Foi além. Tá? E tem alguns milhões que estão reclamando. Esse alguns milhões estão reclamando. O que você disse para ele, Pedro? Isso. Nós fizemos, presidente, o maior programa de inserção, ou seja, das pessoas poderem ter contas que não tinham conta em banco, da história, certamente, do Brasil e de qualquer país que eu conheça. O que acontece? Foram mais de 45 milhões de pessoas que se cadastraram. Então, nós estávamos esperando algo como 20 milhões, 25, e já se cadastraram 45. Então, este é o maior ponto, ou seja, um volume muito grande de pessoas, e algumas delas
várias delas ainda não receberam a resposta, porque está em análise pelo todo o grupo que está fazendo. Tem gente que preencheu de forma errada, erro de CPF, teve também? Teve. Quando a pessoa, presidente, não colocou o CPF corretamente, ela não conseguiu nem ir para a segunda fase. O que aconteceu foi que muitas pessoas que tinham algum tipo de problema com a justiça eleitoral, ao redor de 12 milhões de pessoas, só puderam começar a se cadastrar na sexta-feira passada. Então, só a partir da sexta-feira passada, este grupo que tinha um problema com a justiça eleitoral pôde se cadastrar. Estimamos que 4 milhões de pessoas tenham se cadastrado desde sexta-feira que tinham algum tipo de problema anterior. Mas também teve muita gente que tinha emprego, era servidor público, tá, tinha renda e não se enquadra. Ou até não foi de má fé, foi achando que tinha direito, tá? E não tem direito. Então a gente lamenta esse pente fino que está sendo feito. Eu acho que mais uns 10 dias deve chegar um ponto final, né? E também, brevemente, devemos começar, antes de completar os 30 dias do recebimento da primeira parcela, vai começar a pagar a segunda parcela. Sim. Esse ponto muito importante, presidente. O governo Bolsonaro, que foi quem organizou todo este benefício, junto com o ministro Paulo Guedes, que foi quem idealizou esse benefício para os informais, temos 3 grupos, o Ministério da Cidadania, a Caixa e a Dataprev, cada um com o seu papel. Não há a menor possibilidade deste governo realizar um pagamento sem que tenha dinheiro e esteja no orçamento. Então, o que acontece? Existe já o dinheiro para a primeira parcela, só que como nós tivemos um número muito maior de pessoas do que qualquer um imaginava que fizeram o cadastro, você precisa de poucos dias, na verdade já está praticamente resolvido, para que tenha uma complementação, ou seja, vai aumentar o valor do orçamento. Então, por causa disso, dado que este governo, o governo do senhor, nunca vai fazer nenhuma maluquice, não haverá nenhuma chance da gente pagar sem que o orçamento esteja 100% aprovado. E repito aqui, antes de completar 30 dias do recebimento da primeira parcela, certamente, a Caixa garante que vai pagar a segunda parcela. Certamente. E esse pessoal que já recebeu está, então, numa relação limpa, vamos assim dizer, não tem problema. Zero. Já vai... Nós já temos, presidente, 33 milhões e 200 que já foram pagos. Tem mais 10 milhões de pessoas que vão receber na semana que vem a mais o Bolsa Família. Então já são 43 milhões certos. Em primeira mão, nós recebemos o recurso do Ministério da Cidadania, então só assim que a gente anuncia, da primeira parcela de mais 1,9 milhão de pessoas que são os informais. Então nós tínhamos pago 13,1 e aumentaremos para 15 milhões de pessoas. Este recurso será depositado pela Caixa na sexta-feira à noite. A partir do sábado, as pessoas poderão retirar um volume de 1,2 bilhão de reais a mais. E quem, por exemplo, recebia a Bolsa Família, vamos supor, recebia a Bolsa Família de R$200, vai receber R$600. 600, 1.200 ou 1.800. Existe uma série, se você tiver 2 pessoas da família que tenham possibilidade, você vai receber 1.200 ou 1.800. Mas o que está acontecendo, presidente? Os valores são muito significativos. O número de pessoas está nos surpreendendo positivamente. Também, para maio, junho, o pessoal que tem direito ao fundo de garantia, vai poder requerer até R$ 1.045, se eu não me engano. A partir do dia 15 de junho, se eu não me engano, e ainda tem um segundo benefício que será pago dentro de poucas semanas, que é o auxílio do seguro-desemprego. Então, na questão do desemprego, também terá um segundo benefício, segundo a conversa que eu tive com o secretário Bruno Bianco, do ministro Paulo Guedes, ao redor de 24 milhões de pessoas. Então, nós temos 54 milhões de pessoas que estavam esperadas aqui. Conversa com o ministro Onyx, nós esperamos mais, pelo menos 60 milhões.
Depois teremos mais 24 milhões de pessoas para esse auxílio da questão do desemprego e teremos 60 milhões de pessoas para a questão do FGTS, porque a Caixa pagou no ano passado, exatamente no saque imediato, 60 milhões de pessoas. Então, é um número muito grande, nós teremos pagamentos em abril, maio e junho da questão dos R$600, do auxílio emergencial, a partir de maio, o do auxílio desemprego e em junho a questão do FGTS. Essa quantidade de pessoas no seguro-desemprego há uma preocupação, porque senão são pessoas que perderam o emprego. Exatamente. Eu não quero chutar números aqui, mas são milhões de pessoas que perderam o emprego. Se eu não me engano, eu vi uma matéria hoje, não sei se é verdadeira, porque a gente lê, tem que checar a fonte. Santa Catarina teria perdido em torno de 400 mil empregos formais. Santa Catarina, 400 mil empregos formais. Não vou discutir aqui as medidas restritivas, né, para evitar o pessoal fazer uma festa com o meu nome no dia de amanhã, tá certo? E isso daí é uma preocupação, que agora eu estou vendo que parte da sociedade, né, está preocupada. Grande parte dos políticos começa a se preocupar. Eu tive com o governador Ibanez, ele baixou um novo decreto agora, tá, onde está tendo a exigência da máscara em via pública. E praticamente ele abriu todo o comércio. Tá? Outros estados estão seguindo na mesma linha. Tá? Infelizmente, o vírus chegou, só a partir daí, diz a gente do mundo todo, que o país começa realmente a entrar na normalidade e poder dizer que está ficando livre do vírus. Agora, a questão do emprego, que foi sendo destruído desde lá de trás, sempre foi uma preocupação minha. Vocês não imaginam como eu apanhei da mídia brasileira. Aquela sempre historinha, né? Vida você não recupera, economia recupera. 2 problemas, acredito. Eu acho uma coisa, eu não tenho números aqui, mas entre o Brasil, por exemplo, tem uma renda per capita, tem uma economia, e um país pobre, de um outro continente, o africano, por exemplo, a expectativa de vida é maior aqui ou maior lá de Zimbábue? É maior aqui. A expectativa de vida é maior aqui. Por quê? Porque a renda é maior. Então, se a nossa renda vai cair, a morte chega mais cedo. É isso que eu sempre busquei levar ao conhecimento público. Não podia fugir da verdade. Eu estou respondendo o processo dentro e fora do Brasil, sendo acusado de genocídio por ter defendido uma tese diferente da OMS. O pessoal fala tanto em seguir o OMS, né? O diretor-presidente da OMS é médico? Não é médico. Sabia disso? O presidente, é a mesma coisa que falar aqui no Brasil. O presidente da Caixa não fosse alguém da economia. Né? Não tem cabimento. Eu fosse presidente da Caixa, com todo respeito, eu não ia fazer nada lá. Se ele viesse para o Exército, você não ia fazer nada no Exército também. Então, o presidente da OMS não é médico. Seguir determinações, orientações, como, por exemplo, a Anvisa também diz na lei última, na lei que trata desse assunto, desse ano, né, que para determinadas questões restritivas, a Anvisa tem que ser consultada. Ele não foi consultado. Bem, uma coisa mais, Pedro? Tem mais 2. Pô, não, vamos lá. Tem um outro ponto importante. A partir da segunda-feira agora, do dia 27, nós pagaremos as pessoas que têm conta digital na Caixa Econômica Federal, ou seja, presidente, aqueles 15 milhões que nós já abrimos de contas digitais, de quem não tinha conta nenhuma, vão poder começar a retirar o dinheiro, a sacar o dinheiro nas lotéricas e nos ATMs dentro das agências. Então, janeiro e fevereiro, no dia 27, segunda-feira, e aí vai durante 10 dias. Isso é muito importante, porque no começo, nas primeiras 2 semanas, presidente, nós depositamos nas contas digitais, mas nós quisemos dar um espaçamento. Então, para todo mundo que tem conta digital, a partir desta segunda-feira, já começa o recebimento na boca do caixa, seja na ATM, seja na lotérica. Isso é bem importante porque normalmente a população mais carente e aonde o governo do senhor, está gerando uma questão muito importante que não é só esse benefício neste momento de crise, é ajudando a mudar a vida dessas pessoas
porque pela primeira vez na vida delas, elas terão acesso ao sistema financeiro, a uma conta de graça. Tem só mais uma coisa, presidente, que é importante. Dado a questão das filas em algumas agências da Caixa, o que nós realizamos? 3 coisas muito importantes. 1.100 agências na Caixa abrirão 2 horas antes, ou seja, 8 da manhã ao invés das 10. Quais são essas agências? As agências mais cheias. Na verdade, a gente já começou a abrir. No sábado, neste sábado, ao redor de 800 agências abrirão, como no feriado do dia 21. Então, a Caixa, nós vamos abrir no sábado, nós iremos abrir em feriado. E o terceiro ponto, presidente, nós contratamos mais vigilantes, mais pessoas terceirizadas para ajudar na formação, na organização de filas. Em 1.400 agências, ou seja, 2.800 pessoas para ajudar na organização, porque sim, em algumas agências você tinha uma aglomeração, e é esse equilíbrio que o senhor sempre fala entre a questão da saúde, fundamental, e a questão da economia, fundamental. Se nós colocássemos todo mundo para receber no mesmo dia, ou em 2 dias, 10, 15 milhões de pessoas iriam receber.